muita coisa, tenho ouvido muito lamento, tenho ouvido muitos corações, tenho visto e tenho sentido muita aflição. Já preguei sobre esse texto antes, mas esse texto me encheu o coração, eu queria compartilhar com você. Êxodo não. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Eu vou ler nessa versão aqui, mas depois vou citar outras. Diz assim: então Jesus, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar ali, ele disse aos seus discípulos: orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se dali a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Versículo 42, qual foi a oração de Jesus? E ele orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E ele orou com mais fervor ainda. E a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim ele se levantou, voltou os olhos aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. E perguntou: por que vocês dormem? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. O meu subtítulo nesse texto, na minha Bíblia aqui, diz: Jesus ora no Monte das Oliveiras. Sim, Jesus ora. Eu daria o seguinte título: Jesus ora em grande aflição. No momento da sua maior aflição ou angústia, como está no versículo 44, Jesus ora. E ora mais. Há pelo menos 3 versículos aqui que falam que Jesus está orando. Mas é interessante notar o porquê e aonde eu quero chegar para você aqui nessa mensagem. Nós estamos vivendo dias de muita aflição. Quem é que não está aflito, preocupado, ansioso? Quem é que não está com medo? Alguns até apavorados, petrificados. Alguns que já nos procuraram, a mim, pastor Ronaldo, e dizem: pastor, eu não estou conseguindo sequer orar. Eu parei, eu não consigo sair do lugar, eu estou em pânico. Pânico faz isso. Eu não consigo mais. Isso acontece, é verdade. Alguns dias desses, eu estava tão triste que eu não conseguia estudar, que eu lia, tentava ler a Bíblia, mas quando eu via, eu estava lendo as palavras, mas eu não estava lendo. Estava só vendo as palavras. Quando você se apercebe, você fala: opa, onde que eu estou? E você não está mais lendo. Quanto menos estudando. A gente não consegue se concentrar, a gente não consegue focar, a gente não consegue pensar em mais nada. Você fica assustado. Você está muito triste, apavorado. Quantos não estão enlutados? E aqueles que não estão doentes estão aflitos. Lá em Neemias, capítulo 2, versículo 2, o Neemias era o copeiro do rei, né? Que servia o copo na mesa do rei, que servia o alimento na mesa do rei, e ele sempre tinha que estar
alegre, festivo, porque se ele tivesse com um semblante meio preocupado, o rei ia pensar que era alguma coisa que estava acontecendo errado ali, ou seja, alguém queria matar ele, que o copeiro ficasse sabendo de alguma coisa. Então o Neemias aparece triste, e o rei pergunta: escuta, por que você está triste? Não, não é nada não, rei, não é nada não. Como é que não é nada? Você está doente? Não. E Neemias capítulo 2, versículo 2, o rei pergunta assim: bom, se você não está doente, você está aflito. Que cá para nós é a mesma coisa. Doente pode ser, se você não está com enfermidade que está no corpo. Você está com enfermidade que está na alma. Você está aflito, você está ansioso, você está inseguro. O que a gente pode fazer em um momento assim? Talvez você vai dizer: nada, eu não consigo fazer nada, pastor, eu não posso fazer nada. Ou talvez você diga: muita coisa, eu tenho que fazer tanta coisa que eu não sei para onde começar, porque eu tenho que fazer tanta coisa. Bom, eu não sei se você não tem que fazer nada ou se você tem que fazer muita coisa. Eu sei de uma coisa: o que não pode faltar é oração. Se você crê num Deus, se você conhece a história daqueles que creem em Deus, você sabe que em cada momento que eles passaram por aflições, por agonias, por dificuldades, eles oraram. E é isso que está acontecendo nesse texto. Eu acho bonito demais esse texto pelo que ele representa. Jesus está passando por um momento terrível. Olha o contexto: Jesus tinha acabado o seu ministério público, e aí ele chama os discípulos para mais perto dele, eles preparam a Páscoa, e Jesus ceia, a última ceia com Jesus, com os discípulos. E na última ceia, Jesus fala da traição que vai acontecer, que um daqueles que estavam comendo com Jesus iria traí-lo, iria vendê-lo. E os outros, na hora da ceia, Jesus diz para eles: e outros, vocês vão me abandonar. Um vai me trair, o outro vai me negar e os outros vão me deixar. E é na ceia que Jesus tem essa conversa com eles, a última conversa com os discípulos, antes da cruz. Porque Jesus sabe o que acontecerá depois. E a Bíblia diz que Jesus então vai para o Getsemane. Aqui diz o Monte das Oliveiras, mas lá em Mateus diz o Getsemane. Lá em João, o evangelista João diz que Jesus passou antes pelo Vale de Cedron. Interessante essas passagens geográficas, porque elas nos ensinam. Eu preguei isso aqui há um tempo atrás, mas só vou citar para você lembrar. O Vale de Cedron, Cedron significa sombrio, o que significa que antes de chegar no Getsemane, Jesus passou pelo Vale de Sombras. Te faz lembrar de um texto bíblico ou não? E aí ele chega no Getsemane, onde ele vai orar e ele tem uma intensa luta espiritual. E você sabe o que significa Getsemane? Getsemane significa prensa de oliva. Era o nome dado para você fazer o óleo de oliva e para você ter o azeite, as olivas, o azeitona, né? Eram prensadas, eram esmagadas, e do esmagar a azeitona saía o óleo. Jesus foi para aquele lugar ser esmagado, pressionado, tanto que esse texto diz que o seu suor se misturou com sangue. Jesus está num momento emocionalmente muito difícil, sabendo que os seus amigos próximos, ele não poderia contar com eles, e sabendo que os seus instantes próximos seria terrível. É aí que a gente encontra o versículo 39 que eu comecei a ler para vocês. Jesus
vai para o Getsemane. E tem algumas lições aqui rápidas que eu quero pensar com você. Primeiro, versículo 39, diz a Bíblia, como era de costume. Jesus não teve só dias tristes, agoniantes. Jesus acostumava-se sempre. Tanto passar por aquele lugar, alguns estudiosos dizem que se era de costume, que significa que ele sempre ia àquele monte, ou significa que ele sempre ia orar. Mas os dois estão certos. Era costume de Jesus. Jesus orava sempre. Você vai encontrar Jesus orando em diversos momentos. Até porque aquele era um dia ruim. Era um dia que a janta foi indigesta, que a ceia foi dar uma má notícia para o amigo, ó, você vai me negar, o outro vai me vender, e vocês todos que estão aqui ceando, se divertindo, vocês vão fugir na hora que eu mais vou precisar de vocês. Que terrível. Hoje o pastor Ronaldo explicou aqui na ceia que tivemos o que significa a ceia do Senhor para nós os cristãos, esse fazer em memória de mim. E eu já tive, pastor Ronaldo, hoje à tarde um testemunho de transformação maravilhosa que Jesus fez na vida de um irmão em Cristo, enquanto nós estávamos ceando aqui pela manhã. Deus faz isso. Deus usa esses momentos que a gente não entende muito bem. Jesus sabia que aquela ceia foi indigesta, que aqueles momentos não foram agradáveis e que os que viriam seriam piores ainda. É por isso que Jesus foi para aquele lugar. E foi fazer o quê? Foi orar. Mas ele não foi só orar. Versículo 40, ao chegar, ele virou para os seus discípulos e ele fez um pedido. Qual foi o pedido que Jesus fez para os seus amigos? Orem por mim. Você já fez esse pedido? Os irmãos fizeram agora ali, né? Eu falei, orem por mim. Amados, como é gostoso quando você compartilha com alguém, com um amigo, com um irmão, dizendo, irmão, eu estou passando por maus bocados, ora por mim. Ora por mim. É muito bom você ter alguém do lado que você pode pedir. Porque, meus amados, a melhor coisa que os amigos podem fazer por alguém é orar. Engraçado que a gente faz o contrário, né? A gente fala assim, irmão, eu não posso fazer nada, então eu vou orar para você. Como que, se eu pudesse fazer, eu faria, não oraria. Opa, quer dizer que o que você faz é mais importante do que você ora? A Bíblia diz que as duas são importantes. Você agir, você fazer, você poder ajudar, mas o orar não é o último recurso, deveria ser o primeiro. Amigos que são amigos, oram por amigos. E Jesus se voltou para os amigos que tinha levado para o monte e disse, por favor, orem por mim. Orem por mim, porque é o que se espera dos amigos. Quando eu ligo para alguém, ou quando eu falo para alguém, irmão, eu estou passando por isso aqui, ora por mim. E aí é terrível quando o irmão fala assim, vou orar, irmão, vou orar, pastor, vou orar. E sai dali, nunca mais. Em 1993, eu sei porque foi inesquecível para mim. Em 1993, eu estava num congresso em Brasília. E lá em Brasília, eu reencontrei um ex-professor meu, pastor Silas Moloshenko. Lá num congresso em Brasília. E aí lá, eu estava agoniado com um problema no meu coração. E aí a gente acabou de ouvir o culto, acabou de ouvir a palestra e saímos. Quando estava saída, eu fui cumprimentá-lo, porque era meu professor de psicologia, professor de aconselhamento. Então ele manjava de aconselhar, né? E aí eu procurei ele e falei assim, pastor,
você pode orar por mim? Eu estou passando por isso e isso. Minto, eu não falei, você pode orar por mim. Eu falei assim, pastor, depois o senhor ora por mim, que eu estou passando por isso, isso e isso. Eu queria que o senhor orasse por mim. Mas eu falei, depois o senhor ora por mim. E a gente estava saindo, tinha um monte de gente. E eu aprendi uma coisa com o pastor Silas ali. Ele falou assim, vem cá, vamos orar agora. Eu falei, não, você pode orar depois. Ele falou, não. Se eu falar que eu oro depois, eu esqueço. E eu não quero fazer duas coisas, eu não quero te decepcionar e não quero mentir. Então, se eu falar que eu vou orar agora. Vem cá. Pôs a mão no meu ombro e orou por mim. Ali, estava todo mundo passando perto da gente. E eu aprendi com ele. Dias depois, eu estava aqui no meio da rua, em Santa Fé do Sul, saindo de um consultório médico. Quando eu saí de um consultório, a secretária do médico saiu correndo no meio da rua e falou, pastor, o senhor ora por mim, que eu vou passar por ele, eu vou fazer um concurso, assim e tal, tá? E eu vou voltar para você. Aí eu tinha aprendido, eu falei, não, vem cá. Pus a mão, vou orar para você agora. Não, agora, vou agora. Rapidinho. E orei por ela no meio da rua. Depois ela foi embora, que ela passou no concurso, que ela pediu para orar. Ela foi trabalhar lá em Riolândia. Depois ela mandou um recado para mim e falou, pastor, eu nunca mais me esqueço daquela oração que o senhor fez no meio da rua, rapidinho, porque amigos oram. Quando você pedir para um amigo, por favor, ou quando um amigo pedir para você orar, ore por ele, de preferência naquele instante, e depois também. Jesus, versículo 40, virou para os amigos e disse assim, por favor, orem por vocês, para que vocês não caiam em tentação, mas vigiem, orem por mim também. E aí diz o versículo 41 que Jesus se afastou. Na minha outra versão, na versão que eu li, diz Jesus isolou-se. Pois é, Jesus não estava na pandemia, mas Jesus praticou o isolamento. Ele se ausentou, ele saiu de perto dos seus amigos. Sabe por quê? Poucos dias atrás o pastor Ronaldo pregando aqui disse que eu disse uma coisa para ele, e é verdade, eu disse que tem lutas que não vale a pena a gente entrar nela, né? Eu aprendi isso também há um tempo atrás. E aprendi uma outra coisa, tem lutas que você tem que enfrentar sozinho. Que ninguém vai entender. Você pode pedir por alguém para orar por você, talvez você possa falar genericamente, mas tem luta que é só você que vai passar. A luta da tentação é só você que tem que vencer. As provas que Deus tem é você que tem que enfrentar. E Jesus sabia que aquela hora era a hora dele passar pela luta, e ele sabe que ele tem que passar sozinho. Tem encontros que necessitam de intimidade. Jesus se ausenta, sai da presença daqueles amigos para se encontrar com o seu Pai, para falar com o seu Deus. Porque há conversas que eu tenho com Deus que geram e que precisam gerar intimidade. Jesus tinha. É por isso que ele saiu. Ele foi para o monte com 3 discípulos e ele saiu do meio desses 3 para ficar sozinho com seu Pai. É o que ele ensinou lá em Mateus capítulo 6. Tem hora que você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e conversar com aquele que te ouve secretamente. É você e Deus. E mais, tem horas que a solidão não faz bem. Como os momentos de angústia, solidão não faz bem. Mas solitude faz. Solidão é se sentir estar sozinho no mundo e na hora da provação, e na hora do problema, e na hora da angústia. Solitude é buscar calmaria, se desligar do mundo,
se ausentar dos outros para ouvir você mesmo, para conversar com Deus, para não ter interferência externa da tua voz interior com a voz que só o teu espírito vai ouvir. Há momentos de angústia que solidão não faz bem, mas solitude faz. De parar, fechar a porta do quarto e dizer: Deus, vem cá, é um tete a tete, eu preciso conversar, eu preciso ouvir a minha voz interna. Eu preciso desligar o celular, eu preciso parar de ouvir vozes, eu preciso parar de ouvir as opiniões dos outros, eu preciso de parar de ouvir as reclamações de tantos. Agora, Deus, eu preciso me ouvir, te ouvir. E só a solitude vai fazer isso. Há muitos anos também atrás eu aprendi isso. Lá em Jales, a pastora Valnice Minhomes veio pregar lá e eu aprendi com ela uma lição maravilhosa. Ela disse assim: olha, a voz do Espírito, tem muitas vezes que ela é tão mansa, tão suave, tão silenciosa, que você só ouve se o teu espírito for a linguagem e for, naquele instante, o que mais fala na sua vida. Aí eu não entendi direito. E ela falou: eu vou te explicar. A voz da carne é a primeira voz que a gente ouve. Sabe quando você está... Eu dei esse exemplo já algumas vezes. Lucivaldo sabe disso, lembra disso, né, Lucivaldo? Você está no jogo de futebol, e aí você está numa boa, aí vem o cara e dá aquela bicuda no você. A voz que você ouve é a voz da carne. Retruca. Faz o mesmo. Devolve, né? Não é dar outra cara, dar outra face. Não, é dar um murro na cara dele. Essa é a voz da carne. É aquele, não leva desaforo para casa. Mexeu comigo, vai ver também. Essa é a voz da carne. Mas aí, você pode ser um pouquinho sensato e ouvir a voz da mente. Você fala: não, se eu fizer, eu vou ser expulso. Já é lógica. É a mente. Mas ainda tem a voz do Espírito. E a voz do Espírito diz: vai lá e dá um abraço no cara. Perdoa o cara. Porque você não nasceu para ofender. Você nasceu para amar. Eu aprendi que a voz do Espírito é a mais difícil de ser ouvida. Ela é a que vem por último. É só quando eu calo a voz da carne, quando eu dou uma quietada na voz da mente, e falo: não, para de pensar agora. Agora não é pensar, agora é ouvir Deus me falar. Agora não é a voz da razão. Agora é a voz de Deus. Jesus foi para a solitude porque ele queria falar com Deus. E aí vem o verso 42, o verso seguinte, que ele faz a oração. E como Jesus ora? Jesus ora e ele diz assim: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Lá em Mateus, a oração é outra. A gente lembra com mais propriedade a oração de Mateus, né? Mateus diz que Jesus orou assim: Pai, se for, eu queria muito que o Senhor passasse de mim esse cálice. Pai, eu queria muito que o Senhor não me deixasse ir para a cruz. Pai, a minha vontade é não passar pelas horas que eu vou ter que passar daqui a pouco. Deus, eu não quero isso. E afasta de mim esse cálice.
Às vezes essa é a minha oração. Deus, eu não quero essa prova. Deus, eu não quero esse problema. Deus, eu não quero essa angústia. Deus, eu não quero esse tempo. Deus, afasta de mim. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa que você já deve ter ouvido, mas a gente não gosta de pensar nisso. Tem muitas das nossas orações que não são ouvidas. Ou melhor, elas são ouvidas, mas não respondidas. Muito especialmente não são respondidas como eu gostaria que fosse. Eu poderia dizer que essa foi a oração que Jesus fez, que Deus não respondeu sim. Pelo menos essa primeira parte da oração. Porque muitas vezes acontece isso. Nós achamos que porque somos filhos de Deus, Deus vai dar tudo que eu quero, e às vezes Deus vai dar tudo na hora que eu quero, e tudo do jeito que eu quero. E se eu posso orar e Deus vai responder e Deus vai dar, não, eu não sei. Eu sei que sempre Deus vai cuidar de mim, eu sei que sempre Deus vai me amar, e eu sei que Deus sempre vai responder, mas nem sempre do jeito que eu quero. Tem orações que não são respondidas, ou são respondidas do jeito que eu não quero. Quer que eu lembre você? Lembra de Moisés? Moisés deu uma escorregadinha, um errinho de nada, e Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. E aí Moisés foi lá e estava prestes a entrar, o povo estava prestes a entrar, Moisés entrou, subiu lá no Monte Nebo, para ver a terra prometida, e Moisés falou assim, Deus, deixa eu entrar, deixa eu passar o Jordão, deixa eu pisar na terra que o Senhor prometeu. E Deus disse, não, você não vai. Mas Moisés pediu. E era Moisés. Davi teve um filho com Betseba. Foi um filho concebido em pecado. Foi o filho do adultério. 2 Samuel capítulo 12. Mas a Bíblia diz que assim que a criança nasceu, ficou doente. E a Bíblia diz que Davi ficou uma semana orando, uma semana jejuando, uma semana pedindo a Deus, Deus, não leva essa criança, Deus, não deixa essa criança morrer, Deus, é o meu filho, eu sou o rei, eu sou o homem segundo o teu coração, Deus, não deixa o meu filho morrer. Mas Deus deixou. E aquele filho morreu. Abacuque orou pela libertação dos judeus do cativeiro babilônico, mas eles foram levados para cativeiro. Jeremias orou para que Jerusalém não fosse destruída, e Jerusalém foi completamente destruída. Moisés, Jó, Jonas, Elias, no momento de grande angústia, pediram para Deus de tirar a vida, mas ainda bem que Deus não os ouviu e não lhes tirou a vida. Os discípulos falaram para Jesus, Jesus, só quer que a gente pede fogo do céu para queimar essa cidade? E Jesus disse, não, eu não quero que nem que vocês peçam isso a Deus, porque se vocês pedirem, Deus não vai responder. E Paulo? 2 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que Paulo orou, pelo menos 3 vezes, insistiu para Deus, Deus, eu tenho um espinho na carne, tira Deus, tira esse problema do meu corpo, porque aí eu vou poder pregar melhor, aí eu vou poder te servir melhor. Deus disse, não, Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne, a minha graça te basta. E Paulo disse, ainda bem que Deus não tirou, porque senão eu ia ficar orgulhoso. E Deus não me deixou me orgulhar. Deus disse, não, Paulo, eu não vou dar o que você quer.
Tem orações que Deus olha para a gente e fala não. Quer saber, queridos? É a melhor coisa que muitas vezes Deus faz. Porque se meu pai sempre me desse tudo que eu pedi para comer, eu tinha morrido quando eu era criança. Se minha mãe deixasse, me soltasse a mão às vezes que eu quisesse atravessar a rua correndo, e eu achava o máximo, mas minha mãe segurava minha mão e dizia não. Teve horas que eu achei que meu pai era perverso quando me disse não, eu não vou te dar isso. Mas hoje, olhando para trás como um adulto, eu falo ainda bem. Aquela hora eu achava que era a melhor coisa que tinha para mim. E eu fiquei com raiva do meu pai ou da minha mãe. Mas eles disseram não. Meu Deus também fala não, porque me ama. E mesmo que me pareça absurdo, Jesus orou e Deus disse não. Só que a segunda parte da oração de Jesus, Jesus disse, mas não faça conforme eu quero, mas conforme tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus se submeteu à vontade e à confiança da soberania do seu Pai. Versículo 44, Jesus orou. E esse texto também é um texto que eu aprendi com 2 mestres meus. A Bíblia diz que Jesus orou e orou com mais intensidade. Jesus orou e orou com mais força. Poderia dizer. Diz a Bíblia na linguagem, na NAA, né? Almeida atualizada. Estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. Oração tem intensidade? Tem aquela oração forte? Tem aquela oração que vale mais? Eu não sei. Para mim, oração é oração porque que vale é o Deus da oração. Mas na realidade, aqui está dizendo que tem oração que é mais intensa. E eu disse que eu aprendi com 2 mestres aqui. Um mestre perguntando para o outro. Pastor Ed Renekiewicz, eu lembro que ele contou que uma vez ele perguntou para o Dr. Shed, Dr. Shed, quanto tempo o senhor ora? E o Dr. Shed não respondeu. O Dr. Shed era muito humilde. Eu o conheci pessoalmente, foi meu professor e era muito humilde. O homem que mais parecido com Jesus que eu já conheci, mas você não conseguia tirar alguma coisa presunçosa dele. E aí o Ed disse que perguntou outra vez, mas doutor Shed, eu queria saber quanto que o senhor ora, como que é a sua vida de oração? E o Shed mudou de conversa e conversou sobre outra coisa. E aí o Ed disse que perguntou pela 3ª vez, doutor Shed, mas eu quero saber quanto é que o senhor ora? E o Shed virou para ele e disse assim, meu filho, eu sou o seguinte, quando eu estou precisando, eu oro. E quando eu estou precisando muito, eu oro muito. E quando eu estou precisando desesperadamente, muito, muito, eu oro mais ainda. É assim. Só isso, só isso. Aí o Ed disse, puxa, fiquei tão decepcionado com o Dr. Shed, que eu ia dizer, pensei que ele orava tal. Aí um dia disse que o Ed estava lendo esse texto, e ele falou assim, entendi, o Ed é igual, ou melhor, o Shed é igual a Jesus. Quando a gente precisa mais, a gente ora mais. Jesus orava sempre. Mas esse texto está dizendo que na agonia, quando Jesus entrou num processo de grande tristeza, as portas bateram, ele sabia que os momentos seriam terríveis, ele sabia que os momentos que estavam por chegar seriam intensamente tristes, e então ele intensificou suas orações. O que significa isso?
Eu não sei se a oração tem mais poder, eu sei que ela tem mais fervor. Eu sei que tem oração que tem mais vontade. Eu sei que tem oração que a gente faz com mais gosto. Eu sei que tem oração que a gente faz talvez com menos voz, mas faz com mais coração. Eu sei que tem oração que é como lenha. Tem lenha que pega mais fogo, que a chama parece que queima mais. Pois é, tem oração que é mais fervorosa. Tem oração que também queima mais diante de Deus. Tem o choro que nos dobra os joelhos. Tem lágrimas que regam as nossas sementes. Tem prantos que fazem o nosso ouvido, que alcança os ouvidos e toca o coração de Deus. Eu sei que tem oração que é mais profunda. Eu sei que tem oração que é mais verdadeira do que aquelas que a gente está acostumado a fazer. É a oração da agonia. Estando Jesus em agonia, Jesus também sofreu. Sim, Jesus também sofreu. Quer ver? Lá em Hebreus, abre a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 10 diz assim: Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu Jesus, escolheu levar muitos filhos à sua glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Em outra versão diz que o sofrimento aperfeiçoou Jesus. É verdade. O sofrimento nos aperfeiçoa. Olha o versículo 18 desse mesmo texto. Uma vez que ele próprio, para você entender, versículo 17, portanto era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que ele pudesse ser misericordioso, fiel ao sumo sacerdote diante de Deus e realizar sacrifício que remove os pecados do povo. E aí vem o 18. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O sofrimento fez o coração de Jesus ser mais compassivo. O sofrimento também fez Jesus conseguir nos ajudar melhor. O sofrimento nos faz mais humanos. Capítulo 5, versículo 8, ainda diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Por meio do sofrimento, Jesus aprendeu a obedecer, a se curvar, a se prostrar. O sofrimento faz isso com a gente. Eu não quero sofrer. Mas não existe escola melhor na vida do que o sofrimento. Dias de prosperidade, de alegria, dias de grande júbilo, de grande festa, não trazem grandes lições, não são bons professores para a vida. Jesus também sofreu. Foi aperfeiçoado, aprendeu a obedecer e aprendeu a se compadecer e ajudar. Mas eu pulei o versículo 43 e encerro nele, no texto de Lucas, para encerrar. Eu fui para o 44 e agora quero voltar para o 43 para encerrar. Versículo 43 diz que naquele instante apareceu um anjo do céu que fortaleceu Jesus. Versículo 43 e 44 não estão nos melhores manuscritos, e aí o pessoal fica discutindo, será que tem, será que é verdade, será que não é verdade, será que aconteceu, será que não aconteceu?
Mas não foi o mesmo que aconteceu lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado e o anjo do Senhor apareceu para supri-lo? O anjo de Deus não é o mensageiro de Deus que traz não apenas os recados, mas as provisões e as forças? Como o anjo que veio trazer forças e a resposta de oração de Daniel? Esse texto está dizendo que Jesus, na sua agonia, foi visitado por quem? Por um anjo que veio do céu. Melhor ainda, na minha Bíblia diz que apareceu. Pois é. Às vezes, na hora da agonia, eu não sei de onde, eu não sei como, eu não sei porquê, mas aparecem os anjos de Deus. A palavra ângelos, no Novo Testamento, no grego, significa mensageiro. Mensageiro é aquele que vem trazer o recado, trazer a mensagem, trazer a resposta, trazer a ajuda. E a Bíblia diz que o mensageiro confortou ou fortaleceu. Jesus orou. Provavelmente a resposta, ou melhor, versículo 41, a resposta de Deus foi: não, eu não vou afastar o cálice, você vai passar por ele. Provavelmente Jesus queria que os seus discípulos o ajudassem em oração, mas eles não ajudaram. Os versículos seguintes diz que Jesus voltou e eles estavam dormindo. Na hora da agonia, eu preciso que os meus irmãos sejam irmãos. Eu preciso subir ao monte, eu preciso pedir oração pelos irmãos e por favor me ajudem. Eu preciso, como Jesus, me isolar para ter comunhão, para ter conversa, e eu preciso conversar com o Pai, orar e pedir, como pedimos aqui: Pai, afasta de nós. Mas talvez a resposta do Pai não seja a que eu pedi. Talvez eu disse: Jesus, cura minha enfermidade, e Jesus não vai, ou melhor, e Deus não vai curar naquela hora, ou não vai curar naquele instante, ou talvez nunca vá curar. Talvez Deus não vai me dar aquilo que eu estou pedindo e aquilo que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, mas sabe de uma coisa? Sempre que eu estou diante de Deus, sempre que eu tenho amigos, irmãos em Cristo e cercados deles, sempre que eu posso me voltar para dentro de mim, para conseguir voltar e me conectar ao Pai, sempre que houver comunhão do meu espírito com o Espírito de Deus, eu não sei de onde, eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei quem, mas sempre aparece um anjo. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser o patrão, pode ser um empregado, pode ser um vizinho, e o melhor, pode ser um desconhecido. Mas sempre tem anjos de Deus, mensageiros de Deus, trazendo respostas, forças novas, não é? O anjo o fortaleceu, um conforto, um abraço. Aquele irmão que chegou e disse: querido, eu não posso fazer nada pela sua enfermidade, mas eu posso te dar um abraço. Querida, eu não posso nem te dar um abraço agora, mas eu estou ligando para você, eu quero orar com você, eu quero dizer: eu te amo. Deus tem anjos. Pode ser que sejam ainda os anjos com asinhas, com auréolas, aqueles que você imagina, e pode ser que você veja esses anjos, eu não duvido. Pode ser que os anjos lhe apareçam em sonhos, como apareceu nos tempos bíblicos. Mas pode ser que os mensageiros, anjos de Deus, sejam as pessoas que Deus coloca perto de você naquele instante. Eu sei de uma coisa: na agonia, Jesus orou.
Jesus pediu para os amigos. Jesus se encontrou com Deus. Pode ser que a resposta não tenha sido aquela que a princípio Jesus pediu. Mas a resposta do anjo, ou de Deus através do anjo, do mensageiro veio. Querido, eu queria dizer isso para você. Você está passando por dias tristes, por angústias sem fim, por vazios. Cerque-se de amigos. Ah, mas não vale nada, eles ficaram dormindo. Mas Jesus tinha os amigos sempre por perto. Cerque-se deles, eles podem orar por você, eles podem te ajudar. Marque o encontro com o Papai do Céu, do teu coração, não da solidão, mas da solitude. Converse com o Papai do Céu. E espere. Não pela tua resposta, não pela solução que você deu para Deus, mas espere. Que do nada, de repente, sem você se dar conta, Deus envia anjos com as respostas dele, na hora dele, do jeito dele. Esse é meu recado para você. Você que está comigo, você que está ouvindo agora, e talvez você que ouça daqui a algum tempo, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca nos deixa sozinhos. Sempre ouve e sempre responde às nossas orações. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e orasse agora comigo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também, Pai, seguindo o exemplo de Jesus, eu quero com os meus irmãos aprender a te buscar. E nos dias de angústia, como estamos passando, eu estou passando, os irmãos estão passando. E quero aprender a te buscar mais intensamente. Eu quero ter uma oração que queima mais. Eu quero ter uma oração que fale mais. Me ensina a orar, Pai. Me ensina a ter esse tete-a-tete contigo. E ouve a minha oração, Pai. E se porventura eu estiver orando e ensinando o Senhor o que o Senhor tem que fazer, me perdoe. Mas envia a tua resposta com os anjos que o Senhor tiver para andar. Pode ser que os anjos sejam médicos, sejam policiais, sejam bombeiros, socorristas. Pode ser que os anjos sejam governadores, presidentes, cientistas. Pode ser que os anjos sejam amigos. Pode ser que os anjos eu nem conheça quem são. Mas são com esses que o Senhor vai mandar forças para eu passar por esses dias. São com esses que o Senhor vai mandar conforto. São com esses que o Senhor vai não só me fazer sobreviver, mas me fazer aprender no sofrimento e crescer. Como Jesus foi aperfeiçoado, eu também, Pai, preciso me tornar melhor nesses dias de sofrimento. Me ajuda, Pai. Tem misericórdia. Guarda a nós, guarda os irmãos, guarda os amigos que nos ouvem. Eu os abençoo agora com a tua presença. Te peço, Pai, envia os teus anjos a esses que agora precisam mais ainda de socorro. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe você. É uma alegria para nós poder celebrar o Papai do Céu, apesar de não estarmos juntos. Mas você que viu esse culto pela internet, fez o seu pedido aí do lado, depois nós vamos ler e espero que os irmãos, todos os irmãos estão ouvindo aí, orem por esses pedidos. Pode fazer. E se você não conseguir fazer agora, faz depois lá no nosso Facebook, no nosso YouTube, pode fazer.
porque os nossos irmãos têm bastante tempo para orar. Mas se você ouviu essa mensagem, ela foi edificante para o seu coração, faça um favor para você, para mim, mas principalmente para esses. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse culto para os amigos, para os conhecidos, porque é dessa forma hoje que estamos cultuando a Deus. Deus te abençoe. Vamos voltar a ter nosso encontro amanhã com os homens e quarta-feira na reunião de oração. E depois, nos demais encontros, não sabemos ainda quando teremos cultos presenciais, mas queremos que Deus te abençoe enormemente em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, um grande abraço, vai com Deus.